Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? De boa, suave na nave? Claro que sim, né? Aluno da mediação tecnológica é só tranquilidade. Sempre que, lembrando para vocês que vocês não podem esquecer. Tranquilidade sim, mas parado nunca, ok? Tem que ser sereno e forte. Olha só que bacana! Então, galera, vamos lá para a nossa tela. Ei, reta final, hein? Olha só, estamos chegando na reta final aí do nosso terceirão e a gente vai mostrar hoje para vocês alguns assuntos que também são relevantes e hora e outra está no Enem e você tem que ter uma noção do que seja isso. Quer ver? Vamos lá ver? Vamos lá na tela, meu diretor. Outras formas de poluição. Então, você já ouviu falar em poluição eletromagnética? Pois é, né? Interessante. Se você não souber nada sobre isso, fica bem difícil você acertar uma questão. Poluição sonora, essa aqui está mais associada ao nosso dia a dia, né? Poluição luminosa. Olha só, poluição luminosa. O que será isso, professor? Daqui a pouco a gente vai ver. Poluição visual. Poluição visual. Professor, poluição visual? O que seria isso? E vamos falar sobre a questão da mobilidade urbana. Esta mobilidade urbana que está relacionada aos grandes centros urbanos, quer dizer, não só com relação aos grandes centros urbanos, mas qualquer cidade que quer ter uma qualidade de vida, principalmente no transporte das pessoas, no ir e vir das pessoas de uma forma adequada, beleza? Vamos lá então. Poluição eletromagnética, ela é invisível. Ela é invisível aos olhos. São ondas eletromagnéticas que produzem uma poluição capaz de influenciar o comportamento celular humano e até desorientar o voo de uma ave. Então, olha só, a gente tem aqui exemplos nesta imagem de torres com sinais eletromagnéticos que vêm em formas de ondas para você conseguir ligar um celular, ligar uma televisão, ligar um rádio. Olha só esta outra poluição de ondas eletromagnéticas. Torres de energia elétrica, torres que captam os sinais, né? Olha aqui as torres que você coloca na sua casa, ok? Então a gente tem inclusive aqueles quadros que você vê, aqueles técnicos operadores de telecomunicação na área de telefonia celular, que eles abrem aqueles quadros que tem um monte de fio. Pois é, aquilo lá também está relacionado a isso. Beleza? Então, o que está relacionado à poluição eletromagnética? Redes de transmissão de energia, torres de alta tensão, antenas de televisão, rádio, celulares, computadores, televisores, micro-ondas, aparelho celular. Olha só. Então, com essa expansão, os campos eletromagnéticos podem vencer diversos obstáculos físicos, como gases, atmosfera, água e parede. Olha só. Então, isso é muito importante e eu vou novamente frisar o que está aqui, ó.
Beleza? Quem são esses objetos? Torres de transmissão de energia, torres de alta tensão, antenas de televisão, rádio. Você tem, quando você anda de carro, você às vezes tem um som ligado ali, né? Pois é, ele está ligado porque ele está tendo contato com uma onda eletromagnética, ok? Que é o sinal do rádio. A telefonia celular também. Computadores, não tem a rede Wi-Fi? Pois é. Televisores, quando você liga uma televisão, ela, além de ela ter a própria energia elétrica que faz ela funcionar, tem o sinal de ondas que vai fazer captar o sinal daquele canal, ok? Micro-ondas. Não tem aquele forno micro-ondas? Pois é. O forno micro-ondas também é um detalhe que, olha só, você não vê, né? Então, aquelas ondas eletromagnéticas ali captam quando elas funcionam, elas são tão interessantes, essas ondas, micro-ondas, que ela aquece. Se você colocar ali dentro algo com alumínio, pode pegar fogo. Então, é uma forma que você pode ver, né? Claro que a gente vai falar para você não fazer isso em casa. No entanto, eu quero que você entenda que aquilo é uma imensa fonte dessa poluição eletromagnética e está dentro de casa, beleza? Então, a gente tem que ter cuidado, inclusive ficar passando ali pela frente quando ele está funcionando, deixa ele quieto lá, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, a gente tem essa imensa gama de produtos, equipamentos, tecnologias que estão emitindo essa poluição, que ela é invisível, ok? Vocês acreditam que estas ondas, essa poluição eletromagnética, ela inclusive interfere na qualidade do seu sono? Interferindo na qualidade do seu sono, vai interferir na sua qualidade de vida, no seu descanso que não foi bem bacana durante uma noite, que não foi bem dormida. Então, durante o dia, você se sente meio cansado, não sabe por que está com dor de cabeça, não sabe por quê. Enfim, gera a médio e longo prazo problemas de estresse. Beleza? Então, o espaço aqui, onde vocês estão me vendo aqui, ó, parece que está vazio. Não, nesse ar tem sinal eletromagnético, ok? Onde você estiver, pode ter também, em menor intensidade, mas tem, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, por que você acha que um avião consegue se comunicar mesmo a uma velocidade de 1.000 km por hora, 900 km por hora? É uma velocidade humanamente muito, muito, muito grande, mas mesmo assim, campos magnéticos, através desses sinais eletromagnéticos, sinais de rádio, ele consegue se comunicar com a torre, ok? Então, a gente tem caminhões também que se conectam com satélites, justamente para saber qual é a localização desse caminhão, né? Muito em voga hoje esse tipo de monitoramento. Isso é um monitoramento, beleza? Isso é um monitoramento que é feito por causa desse mundo moderno que a gente vive, de uma desigualdade social muito grande, que a gente já falou, em que as pessoas, por exemplo, roubam carga, roubam caminhão cheio de carga para vender os produtos no mercado negro. Então, por isso ocorrer muito em vários lugares do mundo, caminhões agora, empresas optam por fazer esse monitoramento, que também está relacionado a esse campo eletromagnético, a esses sinais que são emitidos, que estão em todo lugar. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor.
Dentre os problemas que pode desencadear, mutação genética e aumento da incidência de câncer. Professor, então quer dizer que quem está exposto a essa onda eletromagnética está exposto ao câncer? Olha só que interessante, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que têm uma vida saudável, têm uma vida regrada, não bebem, não fumam. São pessoas que se alimentam bem, à base... E pode surgir um câncer, obviamente que pode ser várias causas, mas uma delas pode ser de uma forma invisível. Essa poluição que está aqui, ó, por exemplo, eu estou no estúdio, nesse estúdio tem o sinal das operadoras, das principais operadoras, estão tudo aqui, ó. Então, são todas elas, se eu tivesse o celular, se eu tivesse 7 celulares aqui, cada um como uma operadora, todas elas funcionariam normalmente. Então, para vocês verem como essas ondas eletromagnéticas elas estão de forma invisível e acontecem de forma intensa no nosso dia a dia. Beleza? Obviamente que estamos falando do aluno do campo. O aluno no campo a gente sabe, muitos professores às vezes reclamam que não tem sinal de internet, não tem sinal de celular. Por um lado, não é bom. Por outro, isso traz, com certeza, mais qualidade de vida. Beleza? Então, por exemplo, só uma observação. Tem gente que gosta de ficar vendo na internet aquelas coisas feias de página policial. Se você tiver a parte disso, até uma saúde mental melhor você vai ter. Então, tem gente que não sabe filtrar essas coisas do dia a dia e fica acessando. Por quê? Porque tem esse sinal disponível, tem essa internet disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Beleza? Então, no campo, o aluno do campo, ele tem, obviamente tem, inclusive aí pega sinal de rádio, não é isso? O sinal de rádio, ele chega muito longe, até fora do planeta. Então, esse sinal de rádio, ele tem uma frequência, ele é uma forma também de poluição, mas ela é menos intensa no campo, porque lá muitas operadoras de telefonia, por exemplo, não querem estar. Ok? Por quê? Porque não dá lucro. Tem pouca clientela, digamos assim. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? Professor, essa para mim é novidade, professor. Então quer dizer que essa tal de poluição eletromagnética pode causar câncer? Sim, a médio e longo prazo. Beleza? Pode alterar o ritmo biológico humano. Lembra que eu falei para vocês da questão do sono? Então, se você tiver... Opa, caiu aqui o controle. Ai, peguei. Então, se você, por exemplo, tiver aí uma televisão no quarto e tiver aquele infravermelho ligado, você vai descansar, você vai dormir, mas o seu subconsciente sabe que aquela luz está ligada. Olha só que interessante. Então, ele vai tirar um pouco da qualidade do seu sono, ok? Vamos lá. Pode alterar o ritmo biológico humano, em especial o sono e as funções da imunidade nervosa. As aves ficam desorientadas quando expostas a campos eletromagnéticos. Afeta também as aves migratórias. Beleza? E a poluição sonora? Professor, aqui não tem muita poluição sonora. Pois é, como estamos neste campo, né? Neste campo onde o aluno é o nosso público-alvo, a gente supõe que aí não tenha essa poluição sonora muito intensa, ok? A gente está falando mais daquela questão dos grandes centros urbanos, ok? Vamos lá. Ocorre quando num determinado ambiente o som altera a condição normal da audição.
embora ela não se acumule no meio ambiente, como outros tipos de poluição, causa danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas, bem como a fauna e a flora. Então, né, a poluição sonora, tem pessoas, né, em grandes cidades, por exemplo, que vivem em apartamentos e é 24 horas. Lembra que eu falo para vocês sempre? Os veículos estão 24 horas nas vias públicas. Então, uma pessoa que está num grande centro urbano e está perto das ruas e tem um apartamento ali perto, é 24 horas ruído. Então, é uma poluição sonora que interfere também na sua qualidade de vida. Tem pessoas que moram, por exemplo, próximo onde passa um trem. Imagina o ruído que faz bem de manhã cedo um trem passar, treme até aquela casa, aquela residência. Então, é a qualidade de vida. E agora imagine o som de um trem passar perto da casa de alguém, né? Então, isso acontece. Tem muitas pessoas que moram perto de estações de trem, né? Obviamente que não é o ideal. Geralmente são pessoas que estão vivendo de forma inadequada, beleza? Mas que também é falta de qualidade de vida, que é trazida por essa poluição sonora. Vamos lá no quadro ver outras formas de poluição sonora? Fontes de ruídos, as indústrias. Tem gente que mora perto de indústrias e é uma indústria muito barulhenta. Imagine alguém morar perto de uma siderurgia, numa indústria de aço, de produção de ferro, de uma produção, uma serralheria. Imagina alguém morar perto de uma grande indústria de alimentos, onde o barulho é constante, né? Os bares, tem gente que mora perto de bares. Imagina uma pessoa que mora no centro da cidade, que mora perto daqueles bares, aquelas cidades onde tem aquelas localidades boêmias, né? O pessoal vive na noite, aí é som de gente cantando, cantores, música eletrônica, é sertanejo, é funk, enfim. São também, e a pessoa às vezes quer descansar e não é o momento dela estar na balada, né? Então ela queria descansar e isso é uma poluição que atrapalha a qualidade de vida das pessoas, ok? Outras fontes de ruídos, os meios de transporte, rodoviários. Você aí que mora no sítio, que mora aí algum lugar perto da BR, você ouve ao longe o barulho dos caminhões, dos carros na BR, ok? Quem mora perto de aeroportos, ouve aquele barulho, seja a hora que for do dia. Avião não tem não tem dia nem hora para chegar, ou seja, chega a todo momento. Todo momento, são escalas. Então, 24 horas pousando aviões e decolando aviões. E as pessoas que moram ali perto, né? Então, é um barulho que incomoda, que não deixa de ser também poluição sonora. Agora, imagine o barulho de turbinas, 2 turbinas, 4 turbinas de aviões ligados e as pessoas morando perto. Que, novamente, estou falando que uma realidade que não é a nossa do aluno do campo, mas que acontece nas grandes cidades, beleza? Até aqui em Porto Velho tem o Aeroporto Internacional Jorge Teixeira e, obviamente, que agora diminuiu um pouco os voos, né? Que estão aí com problemas de voos, que vai diminuir aqui na região norte, enfim, Rondônia, mas tem bairros que são próximos ali ao aeroporto. E isso se repete em todos os lugares do Brasil e do mundo, beleza? E aí, obviamente, cai a qualidade de vida das pessoas que moram perto. Vamos lá no quadro, meu diretor? Beleza. Aí temos também o do trem, né? Os ferroviários que eu falei para vocês. Vamos ver aqui a figura 3. O que diz o título dela?
Distribuição em porcentagem e número de entrevistados segundo o tipo de ruído que mais incomoda essas pessoas. Olha só o grande campeão. Trânsito. Trânsito é o grande campeão com 66%. Trânsito. Vamos falar um pouco do trânsito. O trânsito, a gente, nessas aulas que a gente falou sobre a questão de poluição, sobre a questão ambiental, sempre tocamos no assunto do trânsito, seja de forma indireta ou não, porque quando a gente fala de veículo, quando a gente fala da queima do combustível fóssil, além da poluição atmosférica, essa poluição vem também com ruídos, que é uma poluição sonora. Como eu falei para vocês, tem lugares que não dormem. Por exemplo, uma rua, um apartamento que vive entre duas ruas muito movimentadas, digamos, não só 2 ruas, mas 4 ruas, porque é um quarteirão. E aí, como é que fica a qualidade de vida das pessoas que moram ali, né? Agora, eu dei um exemplo de uma situação. Agora, imagine isso. Acontece e é natural em todos os lugares das grandes cidades do mundo, ok? Nas regiões metropolitanas, nas grandes metrópoles, enfim. Até cidade pequena acontece isso. Imagine como será numa grande metrópole. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Foi seguido aí, ó, de vizinhança. Vizinhança, pessoas que têm ali, às vezes, um pouco sem noção, né? Vai tomar umas birita e aí começa a colocar som alto e aí incomoda. Isso, cada vez mais as pessoas vivem em condomínios, vivem em prédios e aí a convivência se torna um pouco mais difícil. Não é isso? Então a vizinhança ficou em terceiro lugar. Sirenes diversas. Que sirene é essa? Também está no trânsito. Sirene da polícia, sirene das ambulâncias. E agora, aqui nas cidades, tem uma sirene de uma pessoa que sai andando numa moto, aí fica apitando 24 horas por dia também. Quer dizer, principalmente à noite, quando as pessoas querem descansar. É um serviço que é prestado, mas também é uma poluição sonora. Beleza? Às vezes a rua é bem calma, mas essa moto passa fazendo a ronda e que vai causar um incômodo de algumas pessoas. Beleza? Vamos lá no quadro, diretor. Aí depois, animais e construção civil. Vamos lá. Os efeitos negativos da poluição sonora na fauna e na flora. Dificuldade de adaptação dos animais ao cativeiro. Imagina um animal que fica exposto ali, a pessoa pega um animal, mesmo que seja legalizado, e deixa esse animal exposto a esses ruídos. Esse animal com o tempo vai sentir um estresse, né? O animal vai estar estressado. Mudança de postura das aves, diminuindo a sua produtividade e até a reprodução desses animais, não é isso? Pesquisadores dos Estados Unidos estudando os efeitos dos ruídos sobre as plantas, após 6 dias apresentaram a redução de 47% em seu crescimento, por causa, segundo os cientistas, da estridência persistente, que as fez perder grande quantidade de água através das folhas. Uma espécie de estresse, né? Nas plantas. Olha só que interessante. Olha só uma imagem do planeta Terra à noite. Percebam que é como se nós tivéssemos uma poluição visual noturna, vendo o nosso planeta à noite, e a gente também consegue ver e entender onde estão, a gente consegue perceber onde estão os principais focos dessa poluição luminosa no planeta Terra. Olha só, país, a grande potência
do mundo, Estados Unidos, né? Olha aí, os Estados Unidos e o sul do Canadá, extremamente iluminados à noite. Olha aqui o Brasil, que região a gente vai destacar como sendo um foco de muita luminosidade noturna? A região sudeste do Brasil. Olha só a Europa. Então, meus caros, percebam como que é essa situação, né? A gente de dia tem a luminosidade natural, de noite a gente tem a luminosidade dos postes, das casas, dos estádios, enfim, dos carros, do farol dos carros, dos caminhões. Então, a gente vai ter uma chamada poluição luminosa. Essa poluição, ela vai trazer consequências para as pessoas, principalmente aquelas que precisam descansar. A poluição luminosa começou há milhares de anos, de forma bem simples, fogo e vela. Mas, obviamente, que a gente não pode comparar com o que é feito hoje, não é isso? Nós temos um impacto muito maior na sociedade e na civilização humana atualmente, beleza? E o que desencadeou principalmente essa poluição luminosa foi a invenção da eletricidade lá no século XIX, com o surgimento das primeiras iluminações públicas no fim daquele mesmo século. Então, essa luminosidade se tornou assim artificial e que foi motivo do slide anterior aqui, beleza? Que é como se encontra o mundo atualmente. A poluição luminosa causa diversos impactos aos seres vivos. Ciclo migratório, ciclo reprodutivo de animais e plantas. Essa interferência leva os pássaros a se chocarem com prédios, montanhas, solo ou até mesmo um com os outros. A luz provoca problemas no sono. Ah, professor, mas eu consigo dormir com a luz ligada. Perfeito. Eu entendo que você consegue. No entanto, o seu sono, ele cai um pouco de rendimento e qualidade. Você não consegue, às vezes, entrar no descanso perfeito, que é aquele sono REM, aquele sono mais profundo, ok? Poluição visual. Professor, não acredito, tem poluição visual? Tem. Tem, e essa poluição visual, ela é uma poluição apelativa, ok? É uma poluição apelativa. Vocês, jovens, aí podem ter passado pelo trânsito quando vocês foram aí na cidade, perto de onde vocês moram, e ver outdoor com imagens de pessoas bonitas, mulheres bonitas, homens bonitos, e aí tem a promoção, 30%, 40% de desconto. Aí a pessoa não tem como não olhar. Aí olha, né, porque é belo, e aí aproveita e já olha também o preço das coisas, a promoção, a porcentagem, e aí acaba sendo uma propaganda que induz a pessoa a querer visitar aquela empresa. Olha só, e aí a pessoa às vezes está no trânsito, né? E olha só, pode causar às vezes até um acidente. A pessoa olha assim, olha só aquilo ali. Então, é uma poluição, beleza? Vamos lá no quadro melhorar isso aí, essa ideia. Excesso de elementos visuais criados pelo homem que são espalhados em grandes cidades e promovem certo desconforto visual e espacial. Pode ser causado por anúncios, propagandas, placas, pôsteres, fios elétricos, lixo, torre de telefone, entre outros. A poluição visual, embora eu vá falar agora da questão da telecomunicação, mas, por exemplo, lá em Manaus, no centro, no coração de Manaus, tem aquelas construções lá do tempo do ciclo da borracha, aquelas coisas lindas, do tempo dos barões da borracha.
e foram tombados pelo patrimônio histórico lá do Amazonas. Só que muitas delas estão com essa poluição visual. A gente olha lá para o topo delas, um monte de torre de operadoras de telefonia, que não tem nada a ver com com a idade daquele monumento histórico. Beleza? Então, é uma poluição visual. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Olha só essa imagem aí, ó. Olha quanto apelo. Já pensou se você for parar para olhar toda placa que você chega aí na sua cidade? É muita placa, beleza? Um prédio feito de vidro pode refletir a luz do sol, criando uma poluição visual. Além de visual, esquenta demais e obstrui a visão de quem guia veículo nas vias e acaba contribuindo para formar as chamadas ilhas de calor que nós vimos em aulas passadas. Ainda falando da poluição visual, aqui em Porto Velho acontece muito de a gente chegar de veículo numa esquina, aí a gente quer ver se vem um outro veículo, só que tem placas lá de Lava Jato, sei lá o que, manicure, pedicure, cabeleireiro, o que for, atrapalhando a gente ver qual é o veículo que vem. Então, isso além de ser ilegal, né, é uma poluição visual que, inclusive, se torna perigosa, né? Mas acontece muito. Isso não é só em Porto Velho, todos os lugares do mundo, beleza? Grandes centros urbanos fazem isso. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, aí relembrando aí as ilhas de calor, não é isso? Olha só, as temperaturas são amenas lá na zona rural. Os centros da cidade, por serem aqui, ó, é a floresta. No campo tem a floresta. Já no centro é uma floresta, mas é uma selva de pedra, ok? Que fica o dia inteiro captando o calor da luz do sol. E quando chega a noite, continua aquecida, ok? Indo para os parques e zonas residenciais, também diminui essas ilhas de calor, beleza? Ilhas de calor é essa concentração de calor nos grandes centros urbanos, dada a ação humana de infraestrutura na área de concretamento, na área do asfalto. Tudo isso capta esse calor e torna esse lugar muito mais quente. Por ele ser uma região, ele chama-se ilha de calor, ok? Beleza, a poluição visual pode ser causada pelo excesso de estímulos visuais presente em um ambiente, geralmente causada pelo homem. Anúncios, cartazes publicitários, outdoors, pichações. Olha só, a pichação também é uma poluição visual e, diga de passagem, muito feia. Exposição prolongada a esse tipo de poluição pode causar desconforto visual e estresse. Além disso, pode distrair motoristas, que pode até causar acidentes, como eu acabei de falar. Algumas cidades possuem projetos de revitalização e conservação da arquitetura original do município, buscando equilibrar os estímulos visuais, deixando a cidade mais harmônica e esteticamente agradável. Em São Paulo, a Lei Cidade Limpa proíbe propagandas em carros, motos, ônibus, bicicletas, muros, laterais de prédios, praças, viadutos, ruas, túneis e coberturas. Olha só que interessante. E olha que a gente tem até em ônibus, até em veículo, a gente vê outdoor, né? Vê aquelas placas de propaganda. Então, tudo pode ser fonte de marketing. O Dia do Combate à Poluição é comemorado em 14 de agosto e tem por objetivo alertar todas as esferas da população sobre o grave problema ambiental que enfrentamos e buscar medidas para conter a degradação do nosso planeta. E agora a gente vai falar sobre a mobilidade urbana. O que é essa mobilidade urbana? É a condição que permite o deslocamento das pessoas em uma cidade
com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Ou seja, tem que seguir o fluxo, não pode parar o fluxo, beleza? Essa mobilidade urbana tem gerado, problemas são gerados, né, em relação à mobilidade urbana, e tem vários aspectos no Brasil. Primeiro problema de mobilidade urbana que nós temos no Brasil é a má qualidade dos transportes públicos, ok? Ou seja, por exemplo, você fica numa parada de ônibus quando vai ao centro da cidade e fica 1 hora esperando o ônibus. Falta de qualidade no transporte público coletivo. E, obviamente, vai estar atrasando você. Se atrasou você, tirou um pouco da sua mobilidade. Um pouco não, 1 hora, né? Digamos assim, atrasado 1 hora. Então, é isso que é parar esse fluxo. Isso gera problemas na mobilidade urbana, ok? Então, em primeiro lugar está a questão do transporte público coletivo, beleza? Precisamos, em todas as cidades, nem que seja grande, pequena, média, tem que ter esse bom serviço prestado na área de transporte coletivo urbano. Vamos lá no quadro, meu diretor? Aumento da renda do brasileiro. Professor, o que isso tem a ver? Vai comprar carro, vai comprar moto. Então, ao mesmo tempo que é bom, né? As pessoas vão adquirindo seus bens e isso vai refletir no transporte, nas vias públicas, ok? Redução do imposto do governo deu para incentivar a compra de carro. Olha só, o governo ajudando as pessoas, ao mesmo tempo que ajuda a economia, o governo não investe para melhorar o setor de transporte, mas quer porque quer vender carro e quer porque quer arrecadar mais dinheiro. É isso? Concessão de créditos ao consumidor, ou seja, conceder crédito pelos bancos para as pessoas financiar seus veículos, beleza? Herança rodoviarista no Brasil, ou seja, nós temos muitas BRs, nós não temos e não fomos incentivados pelo poder público e nem temos disponível ferrovias e metrôs, beleza? Desde a década de 50, no governo JK, veio essa herança rodoviarista no Brasil, beleza? E, obviamente, a falta do planejamento urbano. Espaço que 60 pessoas ocupam no trânsito, olha aí essa reflexão. Um carro, olha só, um ônibus, esse ônibus é esta quantidade de bicicleta e olha só a quantidade de carro para essa quantidade de pessoas. Então, é uma imagem interessante que a gente poderia fazer uma análise. O quão importante seria este veículo pelo poder público ser colocado à disposição da população, a gente traria mais qualidade de vida, com certeza. Olha o tanto de carro que não estariam disponíveis, não estaria nas vias públicas. Não é isso? Então, olha aí, ó, os meios de transporte mais utilizados no Brasil é o ônibus, beleza? Por quê? Porque ainda assim nós temos muitas pessoas que andam de ônibus, mas tem a má qualidade, ok? Pessoas que andam a pé, olha só, estamos falando de Brasil, tá? Então, é muita gente que também não tem ainda transporte. Carro, 16%, bicicleta, 8%, moto, 7%, olha só, metrô, trem, táxi, só 1%, beleza? Mobilidade urbana sustentável, para ela ser sustentável, envolve a implantação de sistemas sobre trilhos, como metrôs, trens, bondes, ônibus, com integração com as ciclovias, esteiras rolantes, elevadores de grande capacidade. Conceito que busca mudança em relação ao transporte tradicional. Então, é uma realidade distante? Mas já começamos, pelo menos, a ver o que é, para a gente começar a pensar em colocar isso em prática no futuro, beleza? Um ônibus substitui 60 carros na via pública, ok? Polui 17 vezes menos que esses 60 carros e transporta 14 vezes mais e é o meio de transporte
urbano mais seguro, ok? Então, se nós pudéssemos ter, né, o governo conseguisse ver isso dessa forma, com certeza a gente teria aí uma acessibilidade urbana melhor. Indicador geral, mobilidade urbana sustentável. Quem é o campeão no Brasil? Rio de Janeiro, depois Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e assim por diante. Então, se a gente conseguisse fazer tudo isso, a gente conseguiria ter uma acessibilidade urbana de uma forma mais interessante. Beleza, galera? Então, era o que tínhamos para o momento, né? Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau!